todos por aí vêm falando, eu aqui também me vi no direito de dar a minha opinião sobre os carros elétricos atualmente. Então, se segura e aperta o cinto porque eu vou soltar o verbo doa quem doer. Bem-vindo ou bem-vinda à garagem do Marinho, seu carro com carinho. Bem ao contrário do que muitos por aí possam pensar, carro elétrico não é coisa nova e nem futurista não. Assim como essas fabricantes por aí pregam. E muito, mas muito antes dessa polêmica toda aí de Elon Musk, da Tesla, e aquele horroroso Cybertruck que anda por aí. Também a questão dos chineses que estão se colocando na vanguarda em questão de carros elétricos. O veículo elétrico já circulava muito antes, lá em 1901, pelas ruas dos Estados Unidos. Se estima, assim, mais ou menos que 38% dos carros daquela época eram elétricos e também 40% movido a vapor e apenas 22% a gasolina. E as mulheres, sempre elas, eram as principais motoristas daqueles carros elétricos naquele começo do século XX. Sim, os motores, a mecânica era bem mais limpa, bem mais organizada, por isso que as mulheres gostavam. Carro a vapor, então nem fala, né? Aquele vapor e aquele calor todo. E carro a gasolina tinha aquela manivela para ligar que era muito difícil. Então as mulheres queriam distância desse tipo de carros, preferindo em muito os elétricos. Mas, porém, entretanto, todavia, entrou um caroço no angu dos carros elétricos que ninguém previa, que até então eles iam muito bem. O primeiro caroço no angu dos elétricos foi um cidadãozinho aí chamado Henry Ford. Ele inventou a produção em massa para o seu modelo T, aquele famoso lá. E em 1912, um Ford modelo T custava $650 contra 1.750 de um equivalente elétrico. Aí, meu amigo, o preço do elétrico se tornou realmente inviável. Só para comparar, atualmente, se nós fôssemos atualizar tudo e converter em reais, o Ford T custaria R$90 mil. Um elétrico equivalente custaria R$250 mil. Qual dos dois você compraria, hein? Também, lá em 1912, um outro cidadãozinho chamado Charles Kettering inventou a partida elétrica, inicialmente para os modelos da Cadillac e depois foi para tudo quanto é carro por aí. E aí, meu amigo, foi só alegria, porque aquela velha manivela deixou de existir rapidinho, todos queriam seu carro com partida elétrica. Para arrasar o carro elétrico, na década de 20 aconteceu o boom do petróleo lá no Texas. Descobriram um monte lá. Então a gasolina ficou barata, começou a vir posto em tudo quanto é fazendinha e localidadezinha do interior lá que jamais a eletricidade pensaria em chegar, mas o combustível chegou, então inviabilizou completamente o carro elétrico. Lá na década de 1930, os elétricos, sumiram. Pois bem, vamos fazer umas continhas aí, mesmo quem é ruim de matemática vai concordar comigo. 1920 para 2020, quando as indústrias começaram a querer investir novamente em carros elétricos, quanto tempo se passou, hein? 100 anos, meu amigo.
100 anos, vocês não concordam comigo? É, galera, foram necessários 100 anos de aprimoramento, de experimentos técnicos, a maioria deles mal sucedidos, como aquele tal do motor rotativo Wankel, não é mesmo, dona Mazda? É, sim, o câmbio Power Shift, que dava muito problema de tranco e não engatava direito e custava caro para reparar, não é mesmo, dona Ford? É, também aqueles fluidos de direção que escapavam da mangueira e pingavam lá no cano de escape, fazendo um boom, incendiando o carro, não é mesmo, dona Fiat? Ah, e aquelas falhas crônicas na polia do variador de fase do comando de válvulas que acabavam com toda a vantagem de se ter um carro turbo, não é mesmo, dona Volkswagen? Um cidadão que eu conheço, ele conta que o pai dele trabalhava no departamento de assistência técnica da Volkswagen e sabe como eles atendiam os pedidos lá na década de 1970? Ele pegava todas aquelas cartas, jogava pro alto e fazia um sorteio. Minhas colegas de auditório, o sorteado desta semana foi este. Assim funcionava o departamento de assistência técnica naquela época. Ai, 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 minha gente. Todas essas problemáticas que eu citei já foram devidamente solucionadas, resolvidas com o passar do tempo. Levou aprimoramento. É muito difícil, isso não acontece de um dia para o outro, não, galera. Pois bem, agora simplesmente eles querem que o carro elétrico venha perfeitinho, sem falhas, com toda aquela rede de abastecimento espalhada pelo Brasil inteiro, vantajoso, barato, acessível para todo mundo. Olha, minha gente, isso é um absurdo. Eu nunca vi isso acontecer em toda a história da humanidade, das invenções técnicas, dos aprimoramentos. Não existe, simplesmente não existe, não tem nenhuma varinha mágica aqui, uma fada que vai vir com a varinha mágica, uma feiticeira e vai vir, plum, resolver o problema do carro elétrico, ele é perfeito de uma hora para outra. Não, isso não existe, galera. Bota isso na cuquinha, tá legal? Salvo raríssimas exceções, como aquele gordinho elétrico, o Henney Kilowatt de 1959, aquele carrinho da GM, o EV1, lá dos anos 1980, que quase emplacou, hein? E é claro, o nosso aqui brasileiríssimo Itaipu E150, lá de 1974, projetado pelo Amaral Gurgel, um gênio brasileiro, sim, que merece todo o reconhecimento, pois ele aqui morreu de desgosto, essa é a verdade, ele morreu de desgosto com o governo que não incentivava a empresa dele, com as multinacionais que faziam um complô contra ele, acabaram, e aí ele desistiu, entregou os pontos e infelizmente bateu as botas. Essa é a verdade. Nunca existiram na história da humanidade evoluções significativas dos carros elétricos durante todos esses 100 anos aí. Teste em campo, teste técnico junto a consumidores reais, isso nunca existiu. E agora, querem que simplesmente o elétrico decole de uma hora para outra, gente? Ele não vai vir perfeito, ele não vai vir legalzinho assim, prontinho e viável e tecnicamente econômico, barato, acessível para todo mundo como eles querem. Não, gente, esquece isso aí. Por outro lado, afirmar que o carro elétrico é ruim não presta, é inviável. Olha, sinceramente eu não concordo com isso aí também não. E que me perdoem aí os machões e piadistas de plantão aí, os fãs de V8, claro, nada contra essa última categoria dos V8 aí, porque eu também sou fã de V8, hein? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Recentemente eu testei um BYD e sinceramente, gente, que carrinho legal.
Aquilo acelera, a gente sabe aquela aceleração que faz grudar a cabeça no encosto do banco. Fazia tempo, mas muito tempo que eu não dirigia um carro assim. E o danado do BYD Plus, Dolphin Plus, conseguiu essa façanha. O cara acelera, que é uma maravilha, gente. E um silêncio dentro comparável não, superior àqueles motores V8 de carros grandes destinados a proporcionar todo o conforto, que precisa de um estetoscópio para ouvir. O BYD é superior a isso aí também. Então, o que nós temos? Um carro que voa, um excelente 0 a 100, um silêncio interno que é uma maravilha e uma economia comparável a Renault Kwid 1.0, motorzinho 3 cilindros, superior a isso aí. Que mais vocês querem? Se isso aí não for uma vantagem, gente, olha, eu não sei o que é. Sem falar que os motores a combustão tem lá seus probleminhas também, né, gente? Além da baixíssima eficiência energética, alto calor, poluição ambiental, tal, essas coisas aí, tem a questão da caixa de câmbio, né? Aquela coisa que pode ser manual ou automática, mas tem que ter, e para relacionar a potência com a aceleração e a questão de estar numa subida ou descida, o carro elétrico nunca precisou disso aí, é acelerar e pau e acabou, gente. Mas como nada é perfeito nessa terra, tem a questão da bateria, né? A bateria. Mas eu vou aqui contar uma piadinha, não vou falar nação, porque eu adoro muito o povo de lá, não vou falar que país que é, mas eu vou continuar a piadinha mesmo assim. Teve um país aí que todo mundo fala que tem gente burra, aí ele provou que não. Eles inventaram o carro elétrico sem bateria. Já pensou todas essas vantagens que eu falei do carro elétrico aí, sem estar atrelado na bateria? É só acelerar. Olha, tudo funcionou legal, mas teve um probleminha aí, enroscava muitos fios, não deu certo não. Piadinhas à parte, a propulsão elétrica ligada à rede é viável também. Para veículos de uso coletivo que trafegam por determinadas vias e só aquelas e não outras e constantemente, totalmente viável. Olha lá em São Paulo, o sistema dos ônibus elétricos, os trólebus, já existe desde 1949 e está funcionando muito bem, sim, obrigado. Claro, quando eu era pequeno, eu me lembro que um deles lá, o cara fez a curva, aqueles ganchos que conectavam na rede elétrica caiu, aí deu aquele rosco todo, aí o coitado teve que descer do ônibus, ligar de novo aquilo lá, coisas que acontecem, né? Isso não tem nada a ver. E também nos trens, então eu não vou nem falar, né? Desde 1879 funcionando e muito bem. Veículos que andam por determinadas ruas constantemente e só usam aquele trajeto, totalmente viável o carro elétrico ligado na energia, assim, gente. E as famigeradas baterias nos carros de passeio, será que elas são viáveis? Olha, segundo muita gente aqui no YouTube diz, elas não são viáveis não. São inviáveis, vão dar problema muito a médio e longo prazo. Tem gente aí que eu não vou citar o nome e nem vou mostrar a imagem com muito detalhe não, porque eu não quero saber de processo judicial nas minhas costas, mas quem assiste o YouTube aí sabe de quem eu estou falando. Eu acho engraçado, tem um deles aí até que trabalha como representante numa empresa chinesa aí, e malha o pau. Cuidado, cara, cuidado. Você está cuspindo no prato que come, hein? Isso não se faz, gente. Isso é totalmente errado, segundo a minha concepção. Cuidado, hein? É claro que com os carros elétricos a bateria existem problemas, sim. Quem é que não sabe? Só que a única maneira de se resolver isso, gente, é colocando no mercado
colocando a cara a tapa, ver o que é que acontece, os problemas que vão surgindo, vai se resolvendo. O consumidor, infelizmente, serve de cobaia, e isso aí não deve te assustar não, porque isso assim funciona até hoje, inclusive com os carros a combustão. Muito modelo que é testado aí, tem que ser testado assim, joga no mercado, vê o que bicho que dá problema, resolve, assistência técnica, garantia, e vai funcionando assim. Não tem outra maneira, aí vai resolvendo, vai aprimorando. É isso aí que está faltando no carro elétrico. E os carros chineses, hein? Não prestam? Olha, até certo ponto eu concordo, sim. Não prestam. Especialmente aquela primeira leva que veio aqui no Brasil, lá, aquela marca lá, Xing Ling, que não tinha estrutura de assistência técnica, tudo aquilo lá, acharam que o Brasil é cacalheira e empurra qualquer coisa que dá certo. Não deu, infelizmente não deu, ou felizmente, né? Não sei. Agora, questão de BYD e outras marcas aí, eu acho que a coisa é meio diferente, hein? Isso aí tá me parecendo, sabe o quê? Tá me parecendo uma novela que eu já vi em outros tempos, com outros personagens. Para quem não sabe, é Honda e Toyota, as gigantes mundiais japonesas. Ah, gente, essa lá nos anos 1950, 1960, sofreram lá nos Estados Unidos, gente. Também puderam. Lá no Japão estava com aqueles carrinhos lá, acostumado a andar naquelas ruazinhas pequenas, tudo tal, lá tudo pertinho, tal, uma cidade perto da outra, tudo bem, tudo jóia. Pega nos Estados Unidos aquelas freeway enormes que o motor tem que ficar funcionando por horas a fio até chegar no destino. Meu, aquilo só deu encrenca e dor de cabeça para quem comprou no começo. É, sim, gente, Honda e Toyota no começo sofreu lá nos Estados Unidos, naquelas freeway, com aquele povo, e para piorar ainda, o americano tinha o preconceito, né, porque acabou a Segunda Guerra Mundial e o Japão não se rendia. O que os americanos tinham que fazer para acabar com aquilo lá? Soltaram a bomba que acaba com a guerra, né? A bomba atômica em cima do Japão, e deu toda aquela polêmica desgraçada. Olha, um genocídio lá que, olha, uma vergonha mundial aquilo lá. E ficou os americanos contra os japoneses, aquela situação de não se bicar muito, e deu no que deu, até que se consolidou, mudou a cabeça do americano. E hoje, o que representa a Honda e Toyota nos Estados Unidos? Pouca coisa, né, mixaria. Só as principais empresas que vendem os carros lá são Honda e Toyota, é o que mais se usa lá nos Estados Unidos. Mudou da água para o vinho nos japoneses. E será que os chineses não podem mudar também com o tempo? Olha, gente, eu acho que sim, hein? É plenamente possível, sim, a China ir aprimorando os produtos dela, colocando no mercado aos poucos, vendo como é que é, testando, vendo o que o consumidor aqui quer e ir mudando, gente. Isso é plenamente viável e possível no meu conceito aqui. Mas voltando lá àquela questão das baterias recarregáveis nos carros, tal, aquela polêmica toda. Você já pensou se você tivesse que pegar o seu bujão de gás, aquele bujãozinho lá de gás que alguém faz comida na tua casa lá, e quando acaba você vai lá e troca por outro? Já pensou se você tivesse que pegar ele, levar numa estação de recarga, esperar horas para recarregar o bujão? Gente, já pensou a tua mulher lá com a comida no fogo lá, e você foi buscar o bujão correndo? Não, aqui é 4 horas para recarregar. Não, gente. E é isso que estão fazendo com os carros elétricos, gente. É isso que estão fazendo com esse sistema de baterias, na minha opinião. Cá entre nós, não seria muito mais sensato você chegar com o seu carro elétrico num posto de recarga, falar para ele, olha, troca aí, puxou a bateria para fora, engatou a nova lá, pronto, tá liberado 5 minutos, mesmo tempo que demora para encher um tanque de um carro a gasolina, pronto, estava resolvido o problema do carro elétrico.
teriam autonomia para andar nas estradas. Se tivesse posto assim, você parava, trocava a tua bateria lá, deixava a velha lá, pegava uma velha, engatava no teu carro e ia embora, pronto. Resolveu o problema do carro elétrico. Não sei para que tanta novela, para que esse sistema de ficar horas carregando, gente, isso para mim é uma coisa que não me entra na minha cabeça. Por que não fazem esse sistema de troca como tantas outras coisas por aí? Mas o que falta para que esse sonho maravilhoso que eu falei aí se realize? Apenas a padronização dos sistemas das baterias, só isso. Eu vou aproveitar aqui para contar para vocês uma historinha lá que eu vivi lá no passado, anos 70, 80. O videocassete, essa maravilha que libertou as pessoas da até então escravidão que existia com as emissoras de TV, que tinha o horário direitinho, passava lá, você tinha que estar lá para assistir aquele programa lá no horário. Acabou. O videocassete foi o primeiro grande revés da Rede Globo. Começou a mudar a forma de entretenimento. E como é que é a história disso aí? Tinha a Sony com o sistema Betamax. Isso aí eu achava legal. Acho até hoje que é o melhor sistema de videocassete que existiu. Tinha a Akai com sistema de rolo que você enrolava aquilo lá. Meu Deus, que confusão para assistir um vídeo. Não era nada prática a coisa, digamos assim. A Philips com um sistema, era o VCC 480, se não me engano. Uma salada mista de sistemas, nada compatível um com o outro. O consumidor comprava aquilo lá, ficava com medo que ia sair de linha, não ia funcionar mais porcaria nenhuma, em lugar nenhum, em nada aí não dava certo. E aquela invenção maravilhosa, ela estava travada por causa de compatibilidade entre as empresas, entre os sistemas. Aí o que acontece? Vem uma japonesa chamada JVC e lança o VHS. Aquilo estoura, começa a vender, todas as outras empresas começam a ver, não, o VHS é o melhor, porque está todo mundo comprando, tá todo mundo usando. Começaram a padronizar Sharp, Philips, JVC, qual outro que tinha lá, o Panasonic, esse aí, 4 cabeças. Aquela maravilha toda começou a dar o pulo na história, surgem as videolocadoras e o resto é história que eu não vou contar aqui porque não é o tema do nosso vídeo aqui. Mas fica a mensagem: o que viabilizou tecnicamente o videocassete e fez ele alavancar em vendas e se tornar confiável foi o sistema VHS, inventado pela JVC e seguido por as demais empresas. Padronizou-se a coisa, resolveu o problema e foi embora. Ah, mas custa muito caro eu padronizar e mudar o meu sistema de baterias. Isso, seriamente, os fabricantes estão dizendo: virem-se, padronizem essa coisa, entrem num acordo comercial, façam todos os sistemas, vamos colocar aí 3 tipos de bateria, pequena, média e grande, para carro pequeno, médio e grande. Pronto, está resolvido, padronizado. Se eu chego lá com Volkswagen, quero colocar num Fiat, quero colocar num BYD, tudo a mesma coisa, chego lá no meu posto, troco, engato, pronto, resolveu o problema do carro elétrico, gente. Por que vocês não fazem isso? Eu não consigo entender. Ridículo ficar até 8 horas esperando a bateria carregar no posto de recarga, gente. Isso é coisa de para lá do século XVIII. Lá existia tudo bem, mas hoje em dia fazem empresas que têm as baterias padronizadas, troca isso, é tão simples, tão rápido, tão maravilhoso. E eu queria saber por que não fazem uma coisa dessa. Outro detalhezinho aí: painel solar em cima do carro. Eu tenho um motorhome lá que tem 2 placas solares e elas alimentam
A casa inteira do motorhome liga lá na bateria, a bateria nem funciona com a bateria do motor, aquilo funciona que é uma maravilha, nunca me incomodei, a bateria está lá certinha, sempre carregada com a energia do sol. É tão simples, é tão fácil, tão rápido, faz padronizado no acabamento do carro, tem tecnologia. Ah, mas custa muito caro. Uma e outra fez e não está dando certo. Não está dando certo uma ova. Claro que dá certo, se começa a aumentar a produção, isso começa a ficar mais barato, começa a ficar mais viável. É assim com tudo quanto é tecnologia que se criou até hoje em dia. Não entendo por que não fazem isso. Nos carros fazem eles funcionar também com a energia solar batendo lá, carregando a bateria. Pode até não servir para carregar de forma total, eficaz e tudo, mas vai ajudar muito. Assim como já tem um sistema de frenagem regenerativa, tudo, bota ainda o sisteminha com o teto, tendo as placas solares para carregar a bateria. Vai andar muito mais o carro, gente. Olha, eu não consigo entender. Esses dois pontos que eu falei para vocês, olha, eu não entendo por que não adotaram até hoje. Aqui no Brasil, não basta o teu carro ter tecnologia para que ele seja sucesso de vendas. Não basta não. Tecnologia, eu sei que os carros da BYD têm de sobra. O que precisa aqui é o consumidor ser conscientizado, que tem rede de assistência técnica, que tem valor de venda, porque carro aqui no Brasil ainda é patrimônio, não é bem de consumo. Tem que ter confiabilidade, que vai ter a minha pecinha lá para ser trocada rapidamente. E isso aí, olha, dona BYD, você só vai conquistar depois de no mínimo 10 anos de mercado aqui no Brasil. Será que você aguenta? Vamos ver. Se fizer que nem as outras aí, Xana, Jaeco e sei lá mais o que dessas cacalheiras que veio aí no Brasil, achando que aqui é só vender, botar um carro baratinho com tecnologia lá que vai vender. Não. Brasileiro é desconfiado e quer segurança. E isso aí só se conquista com o tempo, gente. Como eu falei, 10 aninhos, e a BYD passa a ser confiável aqui, se ela provar, é claro, né? Rede de assistência técnica, peça à vontade, pifou aqui, pode consertar aqui, foi lá para o Rio de Janeiro, vai ter lá também. Revenda, tenho garantia, vendo meu carro lá, já compro outro. Isso aí, gente, não vai ser de uma hora para outra não, hein? Como eu falei, tem que botar a cara a tapa, não tem outro jeito. Vai ter reclamação de cliente? Vai ter problema mil, mas os problemas vão se resolvendo e a coisa vai acontecendo. Uma coisa eu sei, o tempo está passando e o sistema de motores a combustão já está começando a se provar inviável. Grande parte, sabe por quê? O preço dos combustíveis está subindo, e alguma coisa tem que ser feita. E o etanol, nosso etanol, olha, uma coisa sensacional, gente. Tem probleminhas, claro que tem e pode ser resolvido, mas está na cara, tá mais do que evidente. O Brasil não tem produção suficiente de cana-de-açúcar para abastecer com etanol toda a nossa frota, não, gente, não tem. E isso é um problema não só aqui, não. O máximo que eles estão fazendo é botar lá 10, 20, 30% de etanol misturado na gasolina, mas uma produção para fazer o carro só etanol que poderia muito bem funcionar. O país não tem condições para isso não, infelizmente. E a coisa está pegando até lá nos Estados Unidos, lá o percentual de etanol na gasolina já é 10%. Olha aí a fotinha aí. Tá. Mas o que eu vou fazer então? O que eu vou dizer? É esperar os acontecimentos, ver a coisa melhorando, a coisa se evoluindo, a coisa acontecendo, botando a cara a tapa, levando
problema, tendo problema se comprar. Não tem outro jeito, gente. É a evolução. A evolução da tecnológica é assim que funciona. Tá lá no mercado, deu problema, resolve. Não resolve, reclama, vai mudando, até que um dia vai chegar tecnicamente viável. Esse mini Dolphin aí já está sendo vendido para muita gente aí que faz Uber, hein? Se vocês olharem aí, o Uber se torna viável com o BioID. É o começo do processo. É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, da nossa conversinha aí, dê um like, se não gostou, dê um dislike, comenta aí se eu falei alguma besteira aí, não tem problema não, eu vou aceitar, vou entender perfeitamente. Vai assistindo meus vídeos aí que você vai gostar, tem muita coisa legal a respeito de automóveis nesse canal aí, Garagem do Marinho, e tem aí no que vai aparecer aí, 2 vídeos legais para você assistir aí também. Assiste aí, dá uma força pro Marinho aí, dá um like, se inscreve no canal aí, vai, gente. Me ajuda bastante aí para produzir, para me animar nessas coisas aí. Valeu, galera!